você comece a meditar, é interessante que você escolha primeiramente o local. Se você tiver a oportunidade dentro da sua casa e tudo mais, você escolha um local que vai ser como se fosse o seu cantinho sagrado, né? Você vai escolher sempre aquele local que você possa meditar. Então o local tem que ser silencioso, arejado, que não tenha muitas interrupções, né? Que possa ser um ambiente que seja confortável para você, que você se sinta bem, se sinta agradável, se sinta acolhido. Esse é o local que você vai escolher primeiramente. A posição. A posição para a prática meditativa pode ser essa que eu estou, que a gente chama de semilótus. Tem a posição de lótus, que é com as pernas cruzadas, que os orientais utilizam mais, que seria essa posição aqui. Como nós ocidentais não temos muito esse hábito dessa prática, eu não aconselho que você fique, a não ser que você seja contorcionista, né, que você tenha muita flexibilidade, mas não precisa. A posição de semilótus, ela acaba sendo a mais confortável, né, para nós. Não pode fazer borboleta nem cruzar as pernas, porque o joelho precisa estar abaixo da cintura. Quando o joelho está acima da cintura, automaticamente eu curvo a minha coluna e isso não é interessante. Então, os joelhos precisam estar sempre abaixo da cintura. Então, nessa posição aqui, é automático. Eu baixo o joelho, a coluna, ela já fica ereta. Então, como eu estava falando, a coluna precisa estar numa posição ereta. Nessa posição que eu estou, eu coloco uma almofada aqui nas costas, que melhora. Se você quiser ter certeza de que a coluna está ereta, você pode abrir um pouco realmente a nádega, que aí a sua coluna meio que assenta, né, no chão. Existem pessoas que usam um tufão, que é uma almofada quadrada, que já é muito específica para a meditação, que você pode utilizar também. Você coloca só aqui e automaticamente ela também levanta a sua postura. O pescoço também é ereto e o rosto precisa estar nesse movimento. O seu olhar. Algumas práticas meditativas aconselham que você feche os olhos, outras que você só baixe o olhar, que fique no ângulo de 45 graus, mas isso vai depender muito de você e da sua capacidade de concentração. Eu prefiro fechar os olhos, porque nada do ambiente vai ser capaz de me distrair e o nosso pensamento se distrai com muita facilidade. Então eu prefiro fechar os olhos. Então aqui eu já estaria numa posição pronta para a meditação. Existem outras posições? Existem sim. Existe um banquinho de madeira que é próprio para meditação, que você pode assentá-lo ele aqui e apoiar nele. Além do banquinho de meditação, tem cadeira também que você pode fazer. Qual é o cuidado quando você vai fazer na cadeira a prática meditativa? Você precisa sentar na ponta da cadeira, porque se você senta no fundo da cadeira, ela também vai lhe curvar. Então, quando você senta na pontinha mesmo da cadeira, coloca a mão sobre o joelho e você ali tem a possibilidade de deixar a coluna ereta. Os pés assentados no chão e você sentado na ponta da cadeira. Então, essa também é uma das posições para quem tem alguma dificuldade em sentar-se no chão, né? Na verdade, às vezes a dificuldade não é nem sentar, mas em levantar depois. Em relação ao tempo. O ideal seria que fossem 20 minutos ao amanhecer e 20 minutos ao entardecer. Mas nem sempre nós temos essa disponibilidade de tempo. Então, o que seria o ideal? 5 minutos, se você tiver essa prática, que você consiga fazer 2 tempos, né, durante 2 tempos ao dia, seria muito interessante. Se você não conseguir, pelo menos uma. Eu posso fazer antes de dormir? É o ideal? Não, mas se você só conseguir fazer antes de dormir, que faça antes de dormir. Depois, aos poucos, você vai começar a perceber, inclusive, uma melhora no seu sono e você vai possibilitar que queira fazer isso, inclusive, em outros horários, o que facilita bastante. Então, o tempo ideal é de 20 a 30 minutos, se você não conseguir, menos. Sara, tem dia que eu consigo 20, tem dia que eu consigo 5, não tem problema. O dia que você conseguir, desde que você se dedique a isso o máximo que for possível para você. O que eu preciso para realmente meditar? Aquietar-se. Só. Como é que funciona esse aquietar-se? O corpo ficar quieto, ficar imóvel, e você procurar pensar, que é isso que a gente vai tratar, que é das coisas mais importantes que existem na meditação, que é o mantra. Então, quando você aquieta o corpo, automaticamente
você vai aquietar o seu pensamento. Inicialmente isso não vai ser tão automático, mas depois sim, isso vai ser automático. Então, vai permitir que você fique com o seu físico relaxado, mas que você não fique em alerta também, né? Relaxa, mas ainda assim em alerta. Não durma de preferência, porque a ideia da meditação é que você consiga ter consciência de quem você é, que você converse com você, que você esteja integrado a você. Então, racionalmente, eu vou precisar do mantra para me conectar com esse aqui agora. O que é o mantra? O mantra, na verdade, ele é um instrumento da nossa mente que ancora o nosso pensamento. Ancora deixa o pensamento preso. Então, esse mantra pode ser a respiração, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um trecho de uma música, pode ser um objeto. O que a gente orienta é que esse mantra tenha de fato algum significado que seja positivo na sua vida. Dentro da meditação cristã, esse significado tem um cunho religioso. Então, naturalmente, a gente escolhe algumas palavras do tipo Maranata, Jesus, amor. E, às vezes, é interessante que você escolha uma palavra que ela tenha 4 tempos. O que é que significa isso? Quando a gente estuda o Maranata, por que a gente usa essa palavra? Porque ela tem uma espécie de 4 sílabas. Então, eu posso fazer a repetição do mantra, que é uma repetição constante, de acordo com a minha respiração. Como, por exemplo, Maranata, Maranata. Então, eu inspiro e expiro junto com o meu mantra. Sara, mas eu tenho uma frase. Não tem problema. Então, você vai combinar a sua respiração com essa frase. A sua respiração precisa ser, não vai precisar ser aquela respiração profunda a todo instante, mas é interessante que seja uma respiração natural, uma respiração lenta, porque é a respiração que vai comandar também as suas células nesse efeito físico-biológico. Então, esse mantra, você vai repeti-lo incansavelmente. É interessante que o seu mantra não tenha uma forma física. Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, que você não tenha um pensamento concreto do seu mantra. Que ele seja uma palavra abstrata, uma palavra mais emocional, mais de sentido abstrato mesmo, né? Que ele não tenha forma, para que o seu pensamento não fique preso e engessado a essa forma. Então, esse mantra, que ele vai ser afirmativo, vai ser presente, ele vai funcionar como? Quando você escolher uma palavra, eu vou dar o exemplo do Maranata, e daí no meio da meditação isso naturalmente acontece e você vai precisar entender e acolher os seus pensamentos. Seu pensamento vai vagar, vai, sei lá, pensar novamente na lista de compras, naquilo que você tem para fazer, ou você vai ter algum insight, alguma ideia de um negócio que você quer montar e automaticamente você vai voltar para a sua palavra, vai voltar para o seu mantra. Se você quiser voltar para a sua respiração também não tem problema, mas você precisa sempre voltar e ancorar-se no presente, no aqui e agora. Você não está fazendo supermercado, você não está na frente do computador produzindo o seu projeto, então você tem que voltar para o aqui e agora. É essa a grande importância, você começar a treinar a sua mente para que você consiga se ancorar no presente. Você estar no momento presente, resolvendo aquilo do momento presente. Então essa é a grande importância do mantra, né? Que você vai escolher qual mantra que você se adapta melhor. Combinado?